Olá, Camila! Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, já estamos ao vivo. E aí, como vocês estão? Bruna, eu tô morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de acabar essa pandemia para a gente se encontrar. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Eu estou aproveitando, deixando aqui os últimos ajustes. Solicitação para participar. Facu Minas entrou, a Marcela entrou. Ei, Marcela, como é que estão as coisas aí? Eu tô doida pra acabar essa pandemia pra gente zarpar pra ir. A gente tá programando, hein? Eu e Alan. Ei, Camila, muito bem-vinda. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu tô feliz de estar aqui, vocês. Quem tá aqui comigo a primeira vez? Me conta aqui. Oi, Lu, tudo bem? Quanto tempo? E seus meninos? Eu imagino que estão enormes, né? Escreve aí pra mim. Quem tá a primeira vez? A Bruna tá falando que tá morrendo de saudade. Vou mesmo, eu e a Alan nós vamos. Quem tá comigo aqui é a primeira vez? Facu Minas. Coloque seu nome pra mim, só pra eu saber quem que é Facu Minas. Marcela, bem-vinda, Marcela. Primeira vez na live aqui com a gente. Bacana. Lidiane, irmã da Luana. Oi, Lidiane, prazer ter você aqui comigo. Que legal, seja muito bem-vinda. Bruna, primeira vez também, legal. Nossa, e aí, pessoal? O que vocês esperam assim? Atmite, como que pronuncia? Contem para nós, escreve seu nome. Se eu tiver falado errado, me desculpe. Seja bem-vinda. Essa chamada, né, que eu trouxe hoje aqui, esse tema do deserto, os desertos da nossa vida. Hoje eu quero que a gente bater um papo bem gostoso sobre os desertos da nossa vida. Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente já passou por um deserto, não é verdade? Ou um sentimento assim, ai meu Deus, estou sozinha, é uma situação muito difícil. Ou a gente conhece alguém que já passou por alguma situação muito difícil. Adriane, seja muito bem-vinda, Adriane. É um prazer ter você aqui comigo. É a sua primeira vez aqui comigo, Adriane? Me conta. Lucas, oi, Lucas. Lucas, nós estamos com saudade de você. Lucas, você está muito sumido. Me conta aqui, Lucas é a primeira vez? Adriane é a primeira vez aqui comigo? Me fala aí. E já pra gente, Grazi, seja bem-vinda, Grazi. A Adriane falou que é a primeira vez, seja bem-vinda, Adriane. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Eu quero pedir para vocês, assim, um grande favor. Hoje a gente vai começar, para quem é a primeira vez, né, de uma maneira até um pouquinho diferente do que geralmente eu começo. Eu quero pedir vocês, primeiro eu vou esclarecer. O canal do YouTube, o Instagram, eu sempre estou colocando temas para nos ajudar a desenvolver alguma coisa da nossa vida, alguma área, para ajudar algum processo de transformação que a gente esteja vivendo. Então eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: eu tenho o foco da gente sempre atuar em 3 áreas. Na nossa área espiritual, na nossa área do corpo, da mente e na nossa área da alma, onde estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas frustrações e angústias. Então, todos esses temas eu sempre vou trazer à luz da palavra de Deus, que é o que eu creio. Mas sempre a gente vai estar trabalhando aqui em alguma coisa para nos ajudar no processo de transformação, para melhorar a nossa vida, tá? Então, basicamente, eu sempre trago conteúdos nesse sentido, para nos ajudar. Não tenho o intuito de divulgar nenhuma religião, mas eu tenho o intuito, sim, de promover a palavra de Jesus, da Bíblia, que é o que eu creio. Tá bom? Então vocês sejam muito bem-vindos. E por causa disso, por que eu estou contando essa historinha agora? Eu quero pedir uma gentileza para vocês. Que vocês me ajudem. Então, eu quero que vocês vão agora no aviãozinho e compartilhem com pelo menos 3 amigos de vocês. 3 pessoas que vierem à sua mente nesse exato momento. No dia de hoje eu já jejuei por essa live, no dia de hoje eu já orei, durante a semana eu vou orando, porque eu sei que apesar da gente ainda ser um Instagram pequeno, um canal do YouTube pequeno, eu acredito muito que Deus tem um intuito de levar cada dia mais
a palavra, o conhecimento para mais pessoas, para que mais pessoas se sintam abençoadas, transformadas. A gente está vivendo um momento em que as pessoas estão com muita depressão, as pessoas estão muito desanimadas, passando por grandes lutas. Então eu acredito, vou acenar aqui para a Grazi, para o Lucas, eu acredito que nós estamos vivendo momentos difíceis. Então esse vídeo pode ajudar aquela pessoa que Deus colocou na sua memória, trouxe à sua mente agora. Então corre lá no aviãozinho e não deixa. Fê Paranho, seja muito bem-vinda, Fernanda. Linda como sempre. Eu quero que vocês compartilhem com pelo menos 3 pessoas que vierem na sua mente. Não preocupa se a pessoa vai entrar ou não vai entrar. A gente vai fazer a nossa parte. Vanessa entrou, o Júnior entrou, seja muito bem-vindo! Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, agora eu estou pedindo, não deixe de compartilhar. Porque essa mensagem, por mais simples que seja, por mais que eu não sou conhecida, mas ela pode chegar para, às vezes, uma pessoa, Deus sabe, vai chegar para a pessoa que ela precisa de chegar. Ok? Quem está a primeira vez aqui comigo, a Adri já falou que sim, a Bruna. Quem está entrando agora, que falou que está a primeira vez, só coloca aqui para mim, primeira vez, ou coloca assim, já vi outras lives. Coloca aí, Vanessa, Júnior, Fê. Coloca para mim se é a primeira vez ou se vocês já participaram de outras lives. Escreve, ó, o pessoal tá mandando coraçãozinho. Lucas também respondeu a primeira. Patrícia, minha irmã querida, seja muito bem-vinda. Entrou. Fernanda colocou a primeira vez. Ok. Lidiane também colocou a primeira vez. Ótimo. Vanessa já viu. Obrigada, Vanessa. Você tá sumida. Tiago entrou. Seja bem-vindo, Tiago. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a conversar. Aquilo que eu trouxe, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu fiz a enquete lá no Instagram e vamos pra cima, Tiagão. Gente, o Tiago é um grande amigo e ele, quero aqui deixar a oportunidade de falar também, o trabalho dele é um trabalho muito bonito. Quem não conhece o trabalho dele, entra no Instagram aí, segue o Tiago, ele já tá com um e-book agora. O Tiago tem um trabalho fenomenal e ele trabalha com as nossas emoções. E o e-book dele tá falando disso. Tem muito a ver com as coisas que a gente fala aqui no Instagram também, no canal do YouTube. Então, quem não segue o Tiago, depois da live, corre lá e já segue, já começa a consumir o conteúdo dele, que é de primeira. Um abraço, Tiago. Então, pessoal, Fernando, seja muito bem-vindo. Então, pessoal, por que durante toda essa semana, Deus colocou no meu coração falar para vocês sobre os desertos que a gente vive na nossa vida? E a primeira coisa, eu fiz a enquete lá no Instagram, coloquei para vocês, algumas pessoas pediram, eu até deixei outras opções, mas eu já tinha convicção que vocês iriam escolher os desertos da vida. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. E às vezes, Deus, ele gosta também de nos mostrar que é a direção que ele dá, ele nos dá sinais, que a direção que ele está nos dando é a direção certa. Eu já tinha com muita convicção que seria este o tema de hoje, com muito carinho que eu vou falar desse tema para vocês. A primeira coisa que eu queria que vocês fizessem, por nada, Thiago, tamo junto, pra cima. A primeira coisa que eu queria que vocês fizessem hoje, se você puder, corre aí na sua casa ou anota, se você conseguir em algum lugar, pega um papel e uma caneta. Por quê? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é assim, alguns pontos, se você não anotar, você não consegue transformar na sua vida. Alguns pontos, à medida que a gente vai falando, nosso cérebro vai conseguir absorver no máximo 30%. Então, tem alguns pontos que Deus quer que você trabalhe, que é importante você estar trabalhando nesse processo de transformação da sua vida. Então, por isso é muito importante. Corre aí, tô dando uns minutinhos aí para vocês pegarem um papel e uma caneta. Porque quando eu falar assim, ó, anota isso, não deixa de anotar. A gente tem muita tendência, às vezes. Oi, Lu, seja bem-vinda. A gente tem muita tendência quando, em alguns momentos, a gente vê um vídeo no YouTube, a gente participa de uma palestra, a pessoa fala assim, anote. A gente não anota e você perde muito de conhecimento, tá? A gente tem várias formas de aprender, escrevendo, falando, ouvindo, vendo. E quando você usa mais de uma forma para aprender, o aprendizado ele aumenta, a absorção do conhecimento ele aumenta. Então não deixa, corre lá e pega caneta e papel. Quem já pegou caneta e papel, dá um joinha aí pra mim. Quem já pegou caneta e papel?
Coloca um joinha aí pra mim, pra eu saber. E se você não pegou, corre lá e pega. Coloca aí um joinha, galera. Quero ver. Você que pegou, corre aí, pega e já volta e já... Pode ser um caderno velho, qualquer coisa. E já coloca pra mim um joinha. Pri, já peguei. Vanessa já colocou aí o joinha. A Grazi colocou um joinha. Lidiane colocou, a Adriane colocou, o Fernando. Isso aí. Então, bora pra cima. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu quero trazer pra vocês é o seguinte. Anime-se. O deserto que você estiver passando, ele não é lugar de morada. Deserto é um lugar para a gente passar. Você tem que fazer passagem no deserto. Você tem que passar pelo deserto. E o quanto antes você sair do deserto, melhor vai ser para sua vida. Thiago também, Bruno colocou, joinha. Lidiane, beleza. Seja bem-vinda, Karina. Corre, Karina, e pega uma caneta e um papel que a gente já está começando e a gente vai estar anotando alguns pontos bacanas demais para a gente estar desenvolvendo. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte. O deserto não é lugar para a gente morar. Às vezes a gente está passando uma situação difícil, uma situação de muita luta. E aí a gente acha o seguinte, a gente tem essa sensação que aquilo nunca vai passar, mas isso não é verdade. Então hoje eu tenho uma palavra de ânimo para vocês que estão aqui. Mas se por algum motivo você falar assim comigo, Pri, eu não estou passando por um momento difícil agora. Eu acredito que todos nós estamos vivendo um momento difícil. Mesmo que talvez o seu momento não seja um momento tão difícil. Por quê? A pandemia, ela mexeu com o nosso emocional, porque nós somos seres sociais, então nós estamos ficando muito em casa, né? Mexeu com a nossa questão profissional, porque mudou a forma de um ou outro trabalhar. A pandemia também alterou uma coisa muito importante, que é o nosso convívio social. Nós, seres humanos, nós temos necessidade de nos relacionarmos. E algumas pessoas estão depressivas por causa da falta desse relacionamento interpessoal. Mudou, tá muito pela internet aqui agora. Seja bem-vindo, Edson. Então, pessoal, muito importante o quê? Todos nós, se não estamos passando por algum momento muito difícil, a gente está passando por algum momento difícil. E se você não estiver vivendo o seu momento muito difícil, não tem problema. Se prepare, pegue aí sua caneta, seu papel para anotar os pontos. Porque Deus, Ele quer que você seja instrumento para ajudar alguém que está ao seu redor e está passando por um momento muito difícil. Então, o que é o deserto? O deserto é o seguinte... no dicionário fala assim, ó, o deserto é um lugar ermo, um lugar despovoado. Não parece com a pandemia? Os lugares, quando a gente sai na rua, os lugares estão vazios, estão solitários. Nós, muitas vezes, estamos nos sentindo solitários. Obrigada, Nil. O deserto são lugares que estão pouco frequentados. Esse é o contexto de deserto no sentido bíblico. No sentido do dicionário. Vamos agora ver no sentido bíblico. No sentido bíblico, o que é o deserto? O deserto pode ser o quê? É uma metáfora de um momento difícil, um momento em que a gente está passando por dificuldades. Só que nós temos várias áreas da nossa vida. Já a neurociência, né? Quem acompanha um pouquinho aí de neurociência ou da psicologia, ou até mesmo de processos, né, de PNL, cada profissional, ele vai conceituar algumas áreas da vida. Mas eu quero que vocês anotem, agora chegou o momento de anotar. Essas áreas que eu vou falar para vocês, para a gente identificar quais áreas da nossa vida nós estamos passando por dificuldade. Então, eu vou começar a falar e vocês vão anotar aí para mim. Primeira área da vida, área espiritual. Então, anota aí você. Anota todas as áreas, depois você marca um xizinho na frente daquela área que você acredita que está passando por um momento difícil. Então, primeiro, área espiritual. Segundo, a área dos parentes. Terceiro, a área conjugal, casamento. Quarto, a área dos filhos. Quinto, nossa vida social, que engloba aí os nossos amigos, colegas de trabalho, etc. Sexto, a nossa saúde. Sétimo, a área de serviços. E serviços a gente vai entender como caridade, tá? Entenda,
Entenda assim, como caridade, como o voluntariado. A sétima, você vai colocar aí, ó, intelectual. Depois, o financeiro, o profissional e o emocional. Deixa eu só posicionar aqui melhor, que eu dei uma esbarrada aqui. Sabrina, seja bem-vinda, querida. Beijo. Então, vamos lá. Espiritual, parentes, conjugal, filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional e, por último, o emocional. Então, coloca um joinha aí, todos vocês. Conseguiu para anotar? Jô, seja bem-vinda, querida. Beijo. Então, eu tô falando aqui, ó, Sabrina, Jordânia, que entrou por último. Se vocês puderem, corre lá e pega caneta e papel e já anota as áreas da vida que eu tô falando. Então, eu vou repetir. Espiritual, parentes, conjugal, filhos, social, saúde, serviços, intelectual, financeiro, profissional e emocional. E se alguma área dessa vida você sente que não está muito bem ou que você esteja realmente passando por algum deserto, alguma dificuldade, você vai marcar um X, tá? Então, quem já fez isso, coloca um joinha aí para eu saber. E mais uma vez eu vou pedir vocês, se puderem, compartilha com 3 pessoas que está na sua mente, que Deus está trazendo na sua mente. Por quê? Porque isso vai ajudar. Talvez vai te ajudar e talvez vai ajudar essa pessoa que Deus colocou aí na sua mente, que você conheça, tá bom? Então, nós temos todas essas áreas da nossa vida e essas áreas vão sempre nos demonstrar ou vão nos trazer. Repete devagar, a Paty tá pedindo. Então, vamos lá mais uma vez. Quem já conseguiu anotar e puder, digita aí para mim. Então, vamos lá, ó. Espiritual, parentes, conjugal, filhos. Se for o caso, vocês anotem só o inicinho, que aí depois vocês vão lembrar o que é. Social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional. Vanessa, Grazi, Lu, vocês que conseguiram, digita aqui para nós, porque aí o pessoal também vai recapitulando. Pode ser? Por favor. Então, pessoal, nós temos que entender o seguinte, muitas vezes o que vai acontecer com a gente? Quando a gente está passando por esse momento que a gente se sente sozinho, o deserto é um lugar de muito calor durante o dia, chega até 45 graus durante o dia, e muito frio durante a noite, chega a menos 5 graus durante a noite. E às vezes a gente está sentindo esse deserto, que são extremos da nossa vida. Grazi colocou também que conseguiu, Bruna, Adriele, isso aí, pessoal, beleza. Então, em alguns momentos da nossa vida, nós estamos passando por uma luta muito grande, de extremos mesmo, de muita dificuldade em alguma dessas áreas. Então, você marca um X aí nas áreas que você... Seja bem-vinda, Michele! Nas áreas que você está sentindo essa dificuldade, nas áreas que você está vendo que você está passando por esse deserto. E aí, o que às vezes acontece com a gente se pergunta? A gente se pergunta assim, poxa, Deus, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? Só que hoje eu quero te perguntar o seguinte, você consegue entender o porquê ou não? Coloca para mim. Você tem uma ideia por que você está passando por tanta dificuldade em alguma dessas áreas que a gente citou da sua vida? Não tem problema não precisa de me responder. Só coloca se você tem a ideia, que sim ou a ideia que não. A Vanessa colocou aí para nós, ó, espiritual, parentes, conjugal, filhos, vida social, saúde, serviços, intelectual, financeiro, profissional e emocional. Isso mesmo, Vanessa, valeu. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter, o deserto, por que eu estou passando esse deserto? Por que eu estou passando essa luta, essa dificuldade na minha vida, em qualquer uma das áreas? Por que Deus permite? Vamos entender o seguinte. Antes de Jesus iniciar o ministério dele, o que aconteceu com ele? Ele primeiro foi batizado. E depois a Bíblia fala assim, ó, isso eu quero ler, porque a gente vai basear os nossos conceitos em cima dessa palavra. Beleza? Fala assim, ó. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve
fome. Primeira coisa que a gente tem que entender. Deserto, lembra que eu falei no início? Não é lugar de morada, é lugar de passagem. Mas quem que leva Jesus para o deserto? A Bíblia nos relata que Jesus foi levado pelo Espírito. Por que é muito importante a gente ter isso em mente? Porque muitas vezes algumas situações estão acontecendo na nossa vida pela permissão de Deus. Porque Deus, de alguma forma, nos leva para o deserto. Mas lembra que eu falei que o deserto é um lugar que às vezes a gente está se sentindo sozinho, onde tem extremos, onde a gente é um lugar ermo, um lugar isolado. Então já vai pegando a dica aí dessas palavras. Um lugar ermo, isolado, a gente está sozinho. Então, Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Mas para quê? Olha, continuando o verso, fala assim, ó, para ser tentado pelo diabo. Isso parece muito forte, não é verdade? Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo? Foi. Muitas vezes, a situação de deserto que nós estamos sentindo, eu estou sentindo, você está passando, você está sentindo, foi o Espírito Santo de Deus. Foi o próprio Deus que permitiu que você fosse levado para este lugar. Para quê? Muitas vezes, sim, para ser tentado. Aqui, tentado, eu quero que a gente tenha em mente tentação como uma prova, como um teste, tá? Nós precisamos entender o seguinte: em alguns momentos da nossa vida, Deus nos permite passar por uma situação de extrema dificuldade. Por quê? Por que ele permite? Porque ele quer testar o nosso caráter. Quem sou eu diante dele? Quem sou eu diante dos homens? Qual é o meu caráter? O que Deus quer ver em mim? Só que lembra que a gente está falando o quê? Aqui, lá Jesus fala assim, ó, a Bíblia fala assim, ó, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E Jesus foi tentado pelo diabo. O que a gente pode entender aqui que está marcante? Isso aconteceu com Jesus antes dele iniciar o ministério dele. Ministério que você vai entender como propósito. Propósito você vai entender como projeto. Projeto você vai entender como plano. A gente precisa começar a se perguntar o seguinte: qual é o plano? Qual é o projeto? Anota essas palavras aí. Anote essas perguntas. Qual é o plano? Qual é o projeto? O que Deus quer mostrar para mim mesma do meu caráter? Porque Deus permite Jesus ser levado ao deserto para ser tentado, para ser testado, para ser provado pelo diabo. Então, mas Deus já conhecia o caráter de Jesus. Deus já conhece o seu caráter e Deus já conhece o meu caráter. Mas ele quer testar. Para quê? Porque ele quer mostrar para você o seu caráter. Ele já conhece o seu caráter. Fala depois que Jesus, ele foi tentado e o diabo fala assim com ele, ó. Se és filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pão. Porém, Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando a gente repara essa passagem, o que ele tem de aprendizado para nós? Ele foi tentado o quê? No corpo. Lembra que eu falei lá no início que nós somos corpo, alma e espírito? Que o intuito de tudo que eu trago para vocês de conteúdo é para a gente aprender a lidar com a nossa área espiritual, com a nossa área da alma, que são nossos desejos, nossas frustrações, nossos medos, e para a área da nossa mente e do nosso corpo, alma e espírito. Então, aqui, Jesus fala o quê? Ele está falando, quando ele fala o homem não viverá somente do pão, ele está falando o quê? Do corpo. A gente precisa entender, quando você lista essas relações aí que você colocou, das áreas da sua vida, essas áreas estão relacionadas ao quê? Ao espiritual?
Ou elas estão relacionadas à sua alma, os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos? Ou elas estão relacionadas ao seu corpo? Muitas vezes a forma que você se comporta. Isso é muito importante a gente começar a entender. Porque está ligado às nossas limitações físicas. Quando a gente começa a entender um pouco das nossas limitações, das áreas da nossa vida, a gente identifica e a gente tem condições de começar a lidar melhor com cada uma dessas áreas. Então, quando vocês pensarem aí em cada área da vida de vocês precisam de pensar o seguinte: está relacionado dentro dessas áreas que a gente citou, mais ao corpo, mais aos desejos da minha carne, porque Deus quer te mostrar qual é o seu caráter. Ele está te testando em alguma dessas áreas para que você conheça quais são as suas limitações físicas. Ele quer te mostrar quem você é em alguma dessas áreas. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é o seguinte. Às vezes ele vai querer falar em relação à nossa alma, porque está relacionado ao nosso ego. Quem eu sou? O ego está relacionado eu comigo mesma. Quem eu sou diante de Deus, diante dos meus colegas de trabalho, diante dos meus amigos, dos meus filhos, do meu cônjuge? Qual é o caráter que eu tenho? Se eu estou passando, por exemplo, um deserto na minha vida conjugal, qual é o seu caráter diante do seu cônjuge? Deus quer expor, sim, o seu caráter. E a gente vai falar daqui a pouquinho o porquê que Deus quer expor o nosso caráter. Quem está entendendo, coloca um joinha aí para eu saber, por favor. Quem está começando a entender por que Deus está permitindo um deserto na nossa vida? Dá um joinha aí para mim. Aí a Vanessa deu o joinha, é isso aí, vamos lá. Que aí eu sei que vocês estão aí, que vocês estão entendendo. Então, só que em alguns momentos Deus também vai permitir que a gente passe o deserto, que lembra sempre o deserto um lugar muito extremo, um lugar difícil de sobreviver. Um lugar que a gente passa privações das coisas, tá? Então o deserto é um lugar difícil, o deserto é um lugar onde a gente passa privações, o deserto é um lugar de extremos. Deus está permitindo esse extremo porque muitas vezes Ele quer fazer com que a gente reconheça o nosso caráter. Pode ser relacionado aos nossos prazeres do corpo, pode ser relacionado ao nosso eu, o nosso ego na alma, mas às vezes tem a ver com a nossa identidade. Como a gente se enxerga? Como a gente é? Será que nós estamos nos vendo como Deus nos vê? Ou será que a gente vê quem verdadeiramente a gente é? Com erros, com falhas. Então Deus está permitindo algum deserto ou às vezes até em mais áreas da nossa vida, porque Ele quer expor o nosso caráter. Mas Ele tem uma razão de fazer isso. Isso não é em vão. Ele não permite dificuldades na nossa vida para a gente ir para o deserto e morrer de sede, de fome, ou queimado no sol, ou com muito frio na noite. Não é por essa razão. Deus nos leva, nos permite, nos conduz ao deserto para a gente ser provado e aprovado. E aí, Deus quer então o quê com esse deserto? Deus quer moldar. Deus, Ele quer forjar. Forjar a gente pode entender como modelar. Ele quer modelar quem nós somos. Muitas vezes no nosso corpo, na alma e no nosso espírito. Muitas vezes nós estamos com uma mentalidade errada. Nós estamos com conceitos de vidas equivocados. E aí o que acontece? Se a gente pensar na história do povo hebreu lá com Moisés no deserto, aquele povo saiu do Egito, Deus tirou do Egito. Quem assistiu aí os 10 mandamentos vai lembrar mais ou menos, porque conta um pouco, né? De forma um pouco fictícia, mas conta um pouquinho da história. Então Deus retira a pessoa do deserto, Ele tira o povo hebreu do Egito, para atravessar o deserto, para mostrar o caráter do povo. Mas o povo tinha um caráter de escravo.
O povo tinha uma mentalidade de escravo. E Egito, biblicamente, tem uma simbologia do pecado. E aí eu te pergunto, se Deus quer revelar o seu caráter, permitindo que você passe tanta luta, tanta dificuldade, é porque Ele quer te santificar, Ele quer lapidar, Ele quer tirar o Egito de você. Não tem algumas pessoas que falam assim, ó, o Egito saiu da pessoa, mas a pessoa não saiu do Egito, não. A mentalidade da pessoa de escrava, a mentalidade de, às vezes, de escravo do pecado está incutido, está no corpo, está na mente, está na alma da pessoa. Mas Deus quer mudar essa realidade. Existe uma palavra que chama... Ei, Nívia, seja bem-vinda. Existe uma palavra que chama sofisma. E o sofisma a gente pode entender como uma verdade distorcida. O dicionário fala o seguinte, ó. O sofisma é um argumento, um raciocínio que tem o objetivo de produzir. Ei, Ed, seja bem-vindo. De produzir na gente uma ilusão da verdade. Ela simula algo parecido com as regras, mas na verdade, na realidade, é uma ideia, um raciocínio falso, incorreto, enganoso. E muitas vezes nós estamos no deserto porque a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, até mesmo os nossos conceitos de vida, eles estão como sofisma, conceitos distorcidos daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus é para nós e daquilo que Deus espera de nós. Quem está entendendo, dá um... Jeremias, seja bem-vindo. Boa noite, Ed. Quem está entendendo, dá um joinha aí para mim enquanto eu tomo uma água. Tá fazendo sentido para vocês? Coloca para mim aí, ó. Faz sentido. Se tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês. Coloca aí. Faz sentido, Pri. Grazi tá colocando ok. Beleza, Grazi. Vanessa deu joinha. Isso aí, beleza. Então, pessoal, o que eu quero entender? Vamos dar alguns exemplos? Eu acredito que vocês estão aqui comigo, alguns é a primeira vez, outros não. Mas eu gostaria que nesse momento vocês abrissem um pouquinho a mente de vocês. Não se prenda à religiosidade, porque o meu intuito não é esse. Mas eu quero deixar pontos de reflexão, tá? Muitas pessoas, às vezes, distorcem uma realidade. E isso vai acontecendo ao longo da nossa vida. Não é de uma vez, tá? A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, muitos conceitos, eles estão sendo produzidos ao longo de muitos anos. E a gente, sem perceber, vai absorvendo esses conceitos. Só que esses conceitos são sofismas, são realidades distorcidas. Porque olha o que a Bíblia fala lá, ó. O tentador aproximou-se de Jesus e disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas olha o argumento que o tentador, que o diabo usou. Ele usou de um sofisma. Ele pegou a verdade que está na Bíblia, de Jesus, e fala assim, ó, transforma o pão, a pedra em pão. Então vamos lá entender. Presta atenção aqui, ó. Distorções que às vezes a gente tem na nossa realidade. As pessoas, está muito na moda as pessoas falarem assim, ó, eu tenho o meu corpo, eu tenho as minhas regras, eu faço o que eu quiser porque o corpo é meu. Ok, essa frase parece uma verdade, mas olha o que a Bíblia fala dessa frase, para a gente entender como que às vezes está distorcido aquilo que a gente acredita e aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Fala assim, ó, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Quem conhecia essa passagem, acena para mim.
Aqui está explícito que o nosso corpo não é nosso. Ele é templo do Espírito, veio de Deus, mas ele não pertence a nós. Só que as pessoas, ao longo da vida, elas passaram a acreditar, não, o meu corpo é meu, porque parece que tem sentido você dizer que o seu corpo é seu. Parece que tem sentido. Mas, biblicamente, isso é um sofisma, é uma verdade distorcida. Por quê? Quem governa o próprio corpo é você. Você que tem as rédeas. Mas, biblicamente, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você não está liberado para fazer do seu corpo o que você quiser. Mas aí, o que as pessoas fazem com o corpo? Vamos lá? As pessoas se embriagam. As pessoas fumam, as pessoas usam droga, as pessoas não se cuidam, não se alimentam bem, estão acima do peso, estão com hipertensão, estão com problemas de saúde. Quem aí pensa, se sinalizou a área da saúde como uma área de deserto? Já fica uma dica aí para você. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes, Deus está te fazendo passar por um deserto na sua saúde. Porque Deus quer que você aprenda a se cuidar. Porque Deus quer que você aprenda a entender que o teu corpo é templo dele, do Espírito dele, que o seu corpo não é seu. Você não está liberado para fazer do seu corpo o que você quiser. Por conta disso, algumas pessoas acreditaram a vida inteira. Então, como o corpo é meu, eu posso tatuar, eu posso fazer o aborto. O corpo é meu, é o meu corpo, as minhas regras. Mas isso é um sofisma. E eu não vou entrar em polêmicas, tá, pessoal? Porque o intuito não é fazer julgamentos, longe de mim. Mas é para trazer a nossa reflexão dos desertos que a gente passa na vida por causa de uma mentalidade equivocada. Uma mentalidade e que Deus quer trazer primeiro a realidade, a sua mentalidade equivocada. E segundo, para ele mudar essa mentalidade. Às vezes, um outro exemplo que a gente tem de sofisma, as pessoas falam assim, ó, todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia não fala assim. A Bíblia fala assim, ó, a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E aí fala assim também, ó, porque recebeste o espírito de adoção de filhos, para chamarmos Deus de quê? De Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas se a pessoa não recebeu Jesus como Salvador, se a pessoa ela não desceu às águas, se a pessoa não crê e não busca uma vida com Deus, ela é criatura de Deus. Ela foi criada por Deus e Deus a ama. Mas ela ainda não teve o direito, ela não recebeu o poder de ser chamada filha de Deus. Entende como que parece que é a mesma coisa, mas tem diferença? Dá um joinha aí para mim. Seja bem-vindo, Valmir. Dá um joinha aí. Então, muitas vezes, Deus permite, nos leva para esse deserto para expor o nosso caráter, expor os nossos pensamentos. Porque no deserto, você lembra que eu falei, você está sozinho. Se você está sozinho, porque Deus sempre está com você, se você está sozinho, se você está passando uma luta, uma dificuldade, qual que é a sua tendência? Parar, refletir naquilo, qual que é o problema? Por que eu estou passando uma crise no meu casamento? Por que eu estou passando num problema, numa crise, num deserto na minha vida com os meus filhos? Por que eu estou passando por um momento de dificuldade na minha vida financeira? A tendência natural nossa é parar para pensar e refletir. Então, muitas vezes, Deus te leva para esse deserto para você parar e refletir, porque Ele quer que você conheça o seu caráter, que Ele quer expor as suas ideias, mas Ele quer expor para ter um confronto mesmo. Porque às vezes nós estamos com uma mentalidade distorcida de quem somos, do que Deus tem para nós. Um ponto muito importante. Ah, bacana aí, ó. Os meninos estão falando, colocando joinha. Um ponto muito importante para a nossa reflexão é o quê? Deserto é uma coisa.
Deus te leva para o deserto. Isso é certo, ok. Para te testar, para te provar, para falar com você. Aquilo que está te impactando, aquilo que quando eu falo, você pensa assim na sua mente, isso é para mim, eu quero que vocês anotem. Por isso que eu pedi a caneta e papel, ok? Então, se está fazendo sentido para vocês, eu quero que vocês anotem. Se eu falar algo, você fala assim, ó, isso serve para mim. Nossa, eu não tinha pensado, eu tenho que refletir mais. Anota com uma palavra, abrevia, mas anotem para que depois vocês entendam e já vá para esse deserto com o intuito seguinte, deserto não é lugar de eu fazer morada. Eu vou passar por ele rapidinho e eu vou mostrar para vocês, eu vou falar para vocês como que a gente passa no deserto, tá? Então, tem uma coisa que a gente tem que refletir, que é muito importante. Deserto é diferente, quem puder anota. Deserto é diferente de más escolhas. Muitas vezes você está passando por luta na sua vida, você está passando por dificuldade na sua vida porque você fez más escolhas, porque você tomou decisões equivocadas. Vamos anotar aí agora pontos importantes para a nossa reflexão. Escolhas, decisões estão ligados ao nosso autocontrole. Então, quem que colocou lá que queria saber sobre crenças limitantes, isso aqui já é uma dica, tem a ver com crenças limitantes. Mas a gente vai trazer isso numa outra live, um outro dia para vocês. Mas você tem que entender o seguinte, algumas coisas foram escolhas equivocadas sua, foram decisões erradas nossa. Não necessariamente foi o Senhor que nos levou para o deserto, mas a gente, por ter tomado decisões equivocadas, a gente se encontra num momento difícil. Entenda assim, ó, decisões está ligada ao autocontrole, a forma que eu absorvo as minhas experiências de vida e a forma que eu respondo a essas experiências. Mas tem alguns pontos, na verdade, 3 pontos, que se você eu quero que você anote para você refletir. Quando eu escolho mal, quando eu ignoro os riscos da minha escolha. O Tiago está colocando aí, ó, deserto é lugar de confronto para o próprio crescimento. Deus nos coloca lá porque nos ama. Muito bom, isso mesmo, Tiago. Então, pessoal, eu quero que vocês coloquem aí para mim agora, ó. Na escolha, eu tomo por quê? Ignoro riscos. Escreve aí para mim, riscos. Digita aqui no Instagram para mim. Ignoro riscos. O segundo ponto, que eu tomo más decisões. Ei, Nath, seja bem-vinda. Já pega papel e caneta e já anota. Tomo más decisões na minha vida porque eu não escuto conselhos. E aí tem um outro sofisma que eu vou trazer para vocês. Muitas pessoas falam assim, ó. Se conselho fosse bom, eu não dava, vendia. Isso é um sofisma, é uma mentira, é um raciocínio que parece verdade, mas é enganoso. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala o seguinte, porque na multidão de conselheiros, ou de conselhos, algumas versões, acha-se sabedoria. Ou fala assim, ó, havendo multidão de sábios, o conselho tem segurança, mas se não houver conselhos, o povo cai. Outras versões falam assim, tá em Provérbios, onde não existe conselho, fracassam os bons planos. Mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Então, se você é uma pessoa que não gosta de ouvir conselhos, comece a mudar esse sofisma, essa realidade distorcida na sua mente. Porque a palavra de Deus nos ensina que é importante a gente ter conselhos. E as pessoas que não tomam conselhos, que ignoram os riscos, ou seja, ignoram as consequências dos atos delas. E terceiro ponto, as pessoas que não buscam conhecimento daquilo que ela precisa de tomar uma decisão. E tem um quarto ponto, as pessoas
que agem por medo, por impulso, elas tendem a se encontrar em más situações. E não necessariamente foi Deus que levou ela para o deserto. Muitas vezes nós caminhamos para o deserto com os nossos próprios pés. Para o momento de dificuldade, para o momento... Aí, ó, a Adriane está colocando: ignora os riscos, más decisões porque não aceita conselhos. Então você já vai começar a mudar. Qual área que você anotou daquelas áreas que a gente falou, em que você não tem pedido conselhos? Você tem que pedir conselhos. Peça conselhos, porque tem pessoa que quer pedir conselho de casado por solteiro. Não dá, né, gente? Peça conselhos para pessoas que estão naquela área, que vivem processos similares, ou que estão fazendo aquilo que você gostaria de fazer ou já fizeram. Ok? Mas peça muitos conselhos. Conselho é muito bom. A Bíblia fala: na multidão de conselheiros acha-se sabedoria. E às vezes a pessoa, ela toma uma decisão, uma má escolha na vida dela, porque... Ei, Fatinha, seja bem-vinda. Por que ela toma uma má decisão? Porque ela está com medo. Já viu aquelas pessoas que estão com medo de ficar sozinha, ficar solteiro? Às vezes acha que por causa da idade não vai casar mais, e ela queria muito casar, é um sonho da vida dela. O que ela faz? Ela tem a decisão de casar com uma pessoa que ela não conhece, com qualquer pessoa. Não procura o quê? A falta de conhecimento. Não procura conhecer a pessoa antes. Não faz o quê? Não ouve conselhos. Ignora os riscos. Casamento é para sempre. Se você casar errado, você está tendo o risco de ter uma vida infeliz até para sempre. Então a pessoa ignora esses passos e toma uma má decisão. Então ela caminha com as próprias pernas para o deserto da vida. Mas a gente pode aplicar isso na nossa vida profissional. Quantas pessoas não escutam o conselho? Eu estou insatisfeito no meu emprego. Aí sabe o que a pessoa faz? Ao invés dela ouvir conselhos, dela calcular o risco: olha, eu não posso ficar desempregada, então eu só vou sair desse emprego que eu estou insatisfeita quando eu conseguir um novo emprego. Não! Eu sou dona de mim mesmo, eu faço o que eu quero. O que ela faz? Vai lá, sai do emprego sem ter arrumado outro. Na expectativa de arrumar outro emprego rápido, mas isso não acontece. Entra no deserto financeiro, entra no deserto profissional. Eu quero que vocês coloquem aí para mim: qual desses itens vocês acreditam que vocês precisam rever? Seja ignorar os riscos, não ouvir conselhos, ou agir por medo, ou não buscar conhecimento naquilo antes de tomar a decisão. Para qualquer coisa, qualquer uma daquelas áreas que a gente falou. Seja a área espiritual, para quem está entrando agora para a área financeira, profissional, dos filhos, conjugal, emocional, de serviços, qualquer uma dessas áreas. Escreve aí para mim. Qual desses itens você acha que eu tenho que rever? Porque eu quero entrar agora com vocês num item muito importante, que é agora: como que eu vou atravessar esse deserto, Pri? Já estou no deserto. Aí o Valmir colocou: não buscar conhecimento. E tá vendo, Valmir, que está intimamente ligado aos conselheiros. A gente não buscar conhecimento para tomar uma atitude na nossa vida, para tomar uma decisão, está intimamente ligada a pedir conselhos, a buscar conselhos. Porque às vezes você está buscando, é uma forma também de buscar conhecimento, mas às vezes você vai ter que estudar, fazer um curso antes de tomar aquela decisão. Vai ouvir um bom conselho antes de tomar a decisão, para não afundar, porque senão às vezes você está enfrentando o deserto da sua vida, mas não foi porque Deus te levou ao deserto, foi porque você tomou uma má decisão. Mas independente se foi porque você tomou uma má decisão na sua vida, você fez uma escolha ruim, ou se foi porque Deus... Lembra que a gente falou que Deus leva a gente para o deserto para nos ensinar, para mostrar o nosso caráter, para mudar a nossa mentalidade, aquilo que não está bom. Então, como que eu vou atravessar esse deserto? Vamos lá. Como que eu vou ter força para continuar a minha vida e não desanimar, e não desistir? Agir sem buscar conhecimento, por medo, isso. Quando a gente for falar de crenças limitantes, vocês vão ver como que isso impacta na nossa mente e reflete nas nossas emoções e mais, nas nossas atitudes.
E a gente vai ter como começar a atacar alguma dessas situações, tá? Mas como que eu enfrento o meu deserto? Porque eu já estou no deserto financeiro, eu já estou passando por um deserto no meu casamento, ou na minha área emocional, eu estou desestabilizada, eu estou depressiva, eu estou angustiada, o meu relacionamento está ruim, ou os meus relacionamentos com os meus pais, os meus parentes, os meus filhos, está um caos, está tudo um desastre. A primeira coisa que a gente tem que entender é o quê? Eu preciso de buscar um refúgio nesse deserto, um lugar de fortaleza, um lugar para eu me abrigar, um lugar para eu me esconder, um lugar para essa ventania que tem no deserto, para eu poder me esconder, para eu poder me abrigar nesse local. Quem é a fortaleza que a Bíblia nos ensina? O Léo está falando, Pri é o Léo. Beijo, Léo. Seja bem-vindo, meu querido. Você mudou, né? Mas eu imaginei que fosse você. Porque colocou povo da Lagoinha, né? Bacana. Seja bem-vindo, Léo. Já corre e já pega sua caneta. Então, pessoal, para atravessar o deserto, eu preciso de buscar um refúgio. Quem é a fortaleza? A Bíblia fala que o Senhor, que Jesus é a nossa fortaleza. Eu não tenho como não falar isso para vocês. Qualquer que seja o deserto da sua vida, financeiro, profissional, casamento, filhos, emocional, espiritual, qualquer que seja o deserto que você está passando, chegou a hora de você entender que não tem refúgio longe de Cristo. Não tem morada segura sem Cristo. Ele é o nosso refúgio. Ele é o lugar para a gente fazer morada. E na fraqueza, quando você está se sentindo uma vítima, uma presa fácil, é que você tem que entender o quê? Cristo está com você. Mas você precisa de chamar, você precisa de buscar essa ajuda de Deus. Porque Jesus fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ele não é mal educado. O diabo é ladrão. Ele entra, ele chuta a porta sem ser convidado. Mas Jesus não. Para Jesus ser sua fortaleza, ele fazer morada na sua vida, você tem que convidar ele. Você tem que buscar essa ajuda dele. Você tem que aprender a confiar nele. O Léo está escrevendo, ó, no deserto, temos que ter paciência e determinação. É verdade. Eu quero que vocês escrevam aqui para mim. Fortaleza. Jesus, eu quero que vocês entendam, tem que colocar na mente e escreve no seu papel e escreve aqui para mim também no Instagram. Quando a gente começa a entender que como criaturas de Deus, como filhos de Deus, que somos corpo, alma e espírito, a nossa base ela é espiritual, mas a gente vive num mundo material. Mas se você achar que você vai estudar para melhorar sua vida profissional, vai buscar conselho, que é muito importante, ok. Mas se você não aprender a buscar, a solidificar a sua base espiritual em Jesus, tudo na sua vida, quando vier uma grande tempestade, quando vier um vendaval, quando você estiver no deserto e o sol estiver fritando ou a noite estiver fria, você não tem abrigo, você não tem esconderijo. Você está desprovido. A fortaleza é Jesus. O próximo passo que eu vou falar, o Léo já deixou a dica aqui pra gente. Jejum e oração. Porque para eu buscar a Deus, eu tenho ferramentas. Quem já esteve em outras lives comigo, viu eu falando de algumas ferramentas e tem muito mais pra gente falar daqui pra frente. Ferramentas de Deus para nossa vida. Jejum, oração, palavra de Deus. Porque o que ataca a nossa mentalidade, o sofisma na nossa mente? A palavra de Deus. A fé. Quando a gente vai estudar o povo hebreu, que ao invés de passar 40 dias no deserto, passou 40 anos. Sabe uma das coisas que Jesus coloca para o motivo deles terem ficado tanto tempo no deserto? Ao invés deles passarem pelo deserto, eles fizeram morada, construíam tendas, por causa da incredulidade, não tinha fé. Só que a Bíblia fala que a fé vem do ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus.
Então está na hora da gente começar a buscar você na sua casa. Você precisa entender que você tem que cuidar da sua vida espiritual. A forma como você cuida da sua vida espiritual é a base para as suas emoções, para a sua alma, para o seu corpo. Porque Deus pode agir em todas as esferas. A palavra de Deus vai mudar toda a sua mentalidade. Quando a gente for ver crenças limitantes, nós vamos entender como que a nossa mentalidade, ela faz muitas vezes a gente se programar o nosso cérebro para fazer o quê? Tomar atitudes erradas, tomar decisões erradas, ter escolhas erradas. Seja bem-vinda, minha sogra linda. Beijo. Então, pessoal, eu preciso de buscar essa ajuda de Deus, entendendo que Jesus é minha fortaleza, e reconhecer. Lembra que a gente falou que muitas vezes o grande problema nosso é o quê? Eu não conheço o meu caráter. Deus conhece, mas muitas vezes a gente não conhece. Às vezes tem em você questões que nem você conhece, mas que Deus, que Jesus quer desvendar, quer desmascarar, Ele quer arrancar a nossa máscara, revelar quem você é, para desconstruir, para modelar, para remodelar todas as mentiras que você tem como verdades que estão atrapalhando a sua vida. Então lembra, o deserto é também um lugar de aprendizado. Escreve aí, aprendizado. O deserto é lugar de ser provado, testado. Deserto é lugar da gente conhecer é a gente que vai conhecer o nosso caráter, porque Deus já conhece, mas às vezes nós que estamos com venda nos olhos e não reconhecemos o nosso caráter, ou muitas vezes coisas que é um mau caráter diante de Deus. Então, Deus quer, anota aí, no deserto Deus quer revelar o seu caráter, Deus quer te ensinar uma mentalidade correta, segundo a palavra dele. Deus quer corrigir aquilo que está equivocado na sua vida e na sua mente. Só que por que o povo passou 40 anos no deserto? Por que o povo morou e não apenas passou no deserto? Porque eles murmuravam, reclamavam o tempo todo, não eram gratos ao maná que Deus dava para eles, não eram gratos àquilo que Deus dava o alimento, o sustento para eles de dia e de noite. As roupas deles não se acabavam, as sandálias nos pés deles não se acabavam. Então, a gente tem que parar de ficar reclamando de tudo. Você está no deserto, não vai morrer lá. Deus colocou lá por algum motivo. Você tem que descobrir daquelas áreas. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Então, escreve aí. O deserto. Eu preciso aprender o que Deus quer me ensinar. Escreve no seu papel. O que eu preciso aprender com esse deserto da minha vida? Qualquer área que seja daquelas que a gente falou. Financeira, emocional, isso, não importa qual. Eu vou aproveitar aqui e vou só fazer um print aqui da nossa tela, tá, pessoal? Porque eu sempre esqueço. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Pronto, porque eu falei, hoje eu não vou esquecer de fazer esse print de jeito nenhum. Então, eu quero que vocês coloquem aí o que Deus quer me ensinar no deserto, porque Deus quer que você aprenda e aprenda rápido o que você precisa aprender e saia desse deserto, tá? Então, pensa o seguinte, por que Deus permite a gente ir para o deserto, para a gente finalizar? Para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente mudar o nosso caráter, para a gente aprender aquilo que está errado, destruir sofismas nas nossas mentes. Mas Deus tem uma terra prometida para nós. Uma terra que mana leite e mel. Esse lugar que você está hoje de crise profissional, crise financeira, você está se sentindo sozinho, você não está sozinho, Deus está com você. Mas é necessário, você está sentindo que Deus está calado? Deus está calado porque Ele quer que você olhe para si mesmo, que você entenda os seus erros, as suas falhas, o seu caráter equivocado. Deus quer que você busque a Ele, que confie nele, através de jejum, de oração, buscando conhecer a palavra, aumente a sua fé. Deus quer corrigir alguma coisa na sua vida, por isso que Ele te levou para o deserto, por isso que Ele permitiu o deserto que está acontecendo na sua vida, mas Ele tem promessa de uma terra que mana leite e mel. Deus tinha uma promessa para aquele povo no deserto, que era o quê? Fazer com que aquele povo fosse para Canaã, terra que manava leite e mel, é o melhor. Assim como
Com Jesus, Deus tinha o quê? Um propósito. Lembra que a gente falou no início? Antes de iniciar o ministério de Jesus, o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto para ser provado, para somente então Deus iniciar o projeto, o propósito, o plano que Deus tinha na vida de Jesus aqui na terra. E para mim, para você, não é diferente. Porque a Bíblia é um manual de vida, a Bíblia é uma forma que a gente tem para a gente trabalhar por analogia, para a gente entender os nossos desertos. Coloca o coraçãozinho aí, quem está entendendo o que eu estou falando. Deus está te conduzindo pelo deserto, mas Ele quer te levar do deserto para a terra, que mana leite e mel. Mas para isso, você tem que entender o seguinte: eu preciso deixar Deus tomar o controle à frente da minha vida, eu preciso de mudar minha mentalidade, destruir os sofismas na minha mente, buscar de Deus conhecimento, conselho, palavra. Eu preciso de buscar de Deus, eu preciso de ter humildade. Parar de reclamar. Vou perguntar de novo e você que ainda não anotou, anote. O que Deus quer corrigir, o que Deus quer te ensinar nessa crise que você está vivendo. Porque a gente tem mania de achar que a gente sempre está certo, mas nós não estamos. Existe uma terra prometida. E a pergunta que eu fiz lá no início, Deus, eu preciso mesmo passar por isso? A resposta: só Deus sabe o que a gente precisa. E eu quero dar um exemplo aqui para a gente fechar. Quando eu passei pelo meu deserto, quando eu passei por um momento muito difícil na minha vida, e eu questionava a Deus, Deus, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? E Deus falava assim comigo, mais vale para mim uma alma. E você hoje, que está se perguntando por que você está passando por essa situação, por esse deserto, mais vale para Deus uma alma. Deus deu o seu filho para morrer, morte de cruz. Jesus morreu na cruz por causa da minha e da sua alma, para que a gente pudesse ser chamado filho de Deus ao receber Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Se Deus deu Jesus, o único que era verdadeiramente filho dele, por causa da minha e da sua salvação, qualquer outra coisa que for necessária, Deus vai permitir, Deus vai fazer, para não perder a sua e a minha alma. Seja crise no casamento, crise com os filhos, seja crise financeira, crise emocional, qualquer coisa que for necessário para você despertar e entender que você precisa de aprender a viver na dependência de Deus. Para você entender que você precisa de buscar a Deus, confiar nele, que ele vai prover, que ele vai trazer provisão na sua vida. Ele vai fazer qualquer coisa. Quem entendeu, dá um coraçãozinho aí para mim. Isso é muito importante. E eu quero que vocês tenham muito em mente o seguinte: os planos de Deus, o propósito de Deus, tudo que Deus... Ei, Chayana, que saudade, querida! Os sonhos de Deus para a nossa vida, o propósito, o projeto que Deus tem para a nossa vida, ele não pode ser frustrado, nem por nós mesmos. Então, se Deus precisar de te dar um nocaute, quebrar suas pernas, como a gente fala, para você entrar no deserto e ter um íntimo, um particular, você e Deus, para você parar tudo que antes a sua vida estava muito boa. Você tinha dinheiro, emprego, trabalho, tinha tudo. E muitas vezes, o que acontece? Você perde isso. Por quê? Você esqueceu de Deus e Deus não quer perder a sua alma. Então ele te conduz ao deserto para você ter um particular com ele. Só que no deserto, muitas vezes ele fica em silêncio, porque ele quer que você comece a buscá-lo, porque ele quer que você comece a verdadeiramente a chamar por ele, a confiar que ele vai trazer a provisão que você precisa, a solução. Lembra, deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Quanto mais rápido você superar, quanto mais rápido você conseguir entender, responder aquela pergunta, Deus, o que o Senhor quer me corrigir ou me ensinar com esse deserto? Quanto mais rápido você entender isso, quanto mais rápido você permitir que o Espírito Santo de Deus te revele isso, mais rápido você vai sair do deserto. Não viva 40 anos no deserto.
40 dias, 4 dias, não sei, 4 meses, mas saia o mais rápido que você puder. Entre nesse processo e o mais rápido que você puder. Corre, mas com uma pergunta na sua cabeça. Eu preciso aprender alguma coisa. Deus não permitiu esse deserto em vão. Tem alguma coisa que Deus quer mudar no meu caráter, revelar e mudar na minha mentalidade. Amém? Pessoal, eu acho que já tá, pelo meu relógio aqui, já deu 1 hora. Senão até cai, né, a live. Eu quero deixar aqui, eu quero que vocês coloquem aqui para mim uma palavra que impactou hoje no coração de vocês. Uma palavra só. Jesus, fortaleza, aprendizado, conselho, caráter. Uma palavra que venha traduzir. Porque Deus muitas vezes colocou você num deserto. E você que passou por um deserto, às vezes está reclamando com Deus. Não consegue entender, está indignado, está revoltado com Deus porque passou uma injustiça, sofreu algo que não deveria ter sofrido, uma injustiça. Eu quero te falar hoje, Jesus foi o maior injustiçado na terra. E a morte dele foi morte de cruz. Ele foi cuspido, ele foi escarrado, ele foi traído. E ele foi condenado, porque talvez a sua injustiça não te trouxe condenação, mas Jesus foi condenado à morte por algo que ele não fez, mas ele se preparou lá no deserto, ele preparou para o propósito que Deus tinha na vida dele. Ou o seu deserto, Deus tem um propósito. Quando eu passei pelo meu deserto, quando eu saí do meu deserto, eu entendi. E hoje eu estou aqui. Porque Deus fez eu entender que o meu deserto tinha um propósito. Senão eu não estaria aqui hoje com vocês fazendo o que eu estou fazendo. Deus tem um propósito, então pare de reclamar porque você foi injustiçado. Qual foi o maná que Deus te deu depois que você passou pelo seu deserto, pela sua injustiça? Foi qual sonho Deus te realizou? Ou Deus realizou todos os maiores sonhos da sua vida? Ou Deus te deu uma nova oportunidade de vida depois que você passou pelo seu deserto? Então não fique murmurando pela sua injustiça. Não fique revoltado com Deus pela sua injustiça. Não fique magoado com Deus pela sua injustiça. Mas antes tenha isso apenas como uma fase de preparo, onde Deus te preparou para viver o maná que Ele te deu ou que Ele vai te dar. O pessoal colocou amor, colocou libertação, transformação, colocou aprendizado, mudança, lição. É isso aí, pessoal. Muito bacana mesmo. Entende, pessoal? Então, às vezes, a gente tem que parar de reclamar das nossas lutas. Deus quer te transformar através da sua luta. Foi quando eu passei pelo meu deserto que eu entendi que Deus tinha um chamado na minha vida. E depois de algum tempo eu entendi que Deus tinha um propósito de eu estar aqui hoje, falando para vocês, compartilhando experiências e aprendizados. Deus tem um propósito de vida para cada um de nós. Mas esse propósito, ele só vai começar, esse ministério, esse projeto, esse plano, só vai iniciar na minha e na sua vida quando a gente tiver o caráter de Cristo. Com o nosso caráter torto. Não dá. Porque quando você está feliz, você não dá glória a Deus, não. Às vezes a gente até esquece de Deus. É na luta, são nas dores, que a gente para e olha e reconhece que somos dependentes de Deus, que precisamos do Senhor, que precisamos da provisão, dos conselhos, dos ensinamentos de Deus na nossa vida. Eu vou deixar aqui. Deus nos usa em nossas fraquezas. É isso aí, Léo. Renovo, o Chayana falou. Então, pessoal, tem motivo. E essa conversa é conversa para muitos dias. E a gente vai estar voltando em alguns pontos. Eu vou pedir para vocês um favor. Para a gente encerrar, porque realmente eu estou com medo até de cair. Primeiro, agradecer vocês. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez comigo. Segundo, eu vou postar uma foto lá no feed da live. Eu queria que vocês compartilhassem uma palavra, igual vocês compartilharam aqui agora, para a gente fazer, pessoal, com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Essa é a forma que você tem de contribuir para aquelas pessoas que estão precisando, que às vezes a gente nem conhece, mas Deus conhece. Então, vocês vão fazer o quê? Vão deixar lá nos comentários uma palavra que significa o aprendizado de hoje, que marcou no seu coração ou alguma anotação que vocês fizeram.
Combinado? E eu vou deixar aqui para vocês uma música. Se cair, eu vou jogar lá nessa postagem também. Eu queria que vocês refletissem nessa música que marcou muito quando eu vivi o maior deserto da minha vida, alguns anos atrás. Foi o momento que eu verdadeiramente tive esse encontro com Deus lá no deserto. Quando eu achei que eu estava sozinha, eu descobri que Deus estava comigo no deserto. Porque Ele está onde a gente quiser que Ele esteja. Basta a gente buscar e a gente chamá-lo. Então eu agradeço muito vocês. Eu estou tentando fazer a live a cada 15 dias. Então, geralmente eu estou dando prioridade às quintas. Então, mais ou menos, vocês já fiquem de olho aqui no Instagram. Convida pessoas para estar participando com a gente. As pessoas estão muito necessitadas. As pessoas estão precisando de uma palavra de ânimo, de um aprendizado. E é muito importante, gente. Eu falo que é difícil, mas é muito importante a gente disseminar para o máximo de pessoas, porque as pessoas estão precisando de ajuda e às vezes a gente olha para aquele famoso e a gente se vê tão distante daquela pessoa. Parece que a pessoa nem existe, não é? Então é legal a gente ter uma pessoa, olha, eu assim como você, que estou pertinho de você, eu também passo por esse problema, eu passei, eu fiz isso e aquilo, e a gente vai se ajudar mutuamente, tá? Então eu conto com essa colaboração de vocês. Deixa os coraçãozinhos aí para a gente bombar esse Instagram aqui para cada vez crescer mais. E eu vou postar agora lá no feed, então você corre lá e escreve uma palavra. Eu quero ver todo mundo que está aqui com uma palavra lá. E eu vou deixar essa música. Vou colocar ela aqui agora. Quem quiser continuar aqui, eu só vou desligar ou se ele cair ou quando a música acabar. A música é rápida? Então eu vou colocar essa música, porque eu quero que vocês reflitam o que é o deserto e como Deus quer te tirar do deserto o mais rápido possível. Repito, deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Sai rapidinho desse deserto. Beijo, vou pôr a música aqui para vocês. Para provar que no deserto tudo. Tá dando pra ouvir? Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco mais a comunhão pelo prazer de conquistar passos. O que eu faço? No deserto isso vai passar. Por isso eu vou desistindo fé e pela minha força sai soltar. O teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não
Beijo, aleluia. Beijo, 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 beijo. Um grande beijo, Chá. Me chama depois aqui no Zap, tô morrendo de saudade. Quero saber como é que você tá. Gente, muito obrigado. Beijo, cada um que ficou aqui até agora. Tenham isso em mente. Deus está cuidando de você. Não troca a intimidade, aquilo que Deus tem para você, por nada nessa terra. Esse deserto vai chegar ao fim. Tenha isso em mente. O deserto vai chegar ao fim. Deus tem uma Canaã, uma terra que mana leite e mel, para mim e para você. Mas Ele tem para aqueles que o buscam, que amam Ele, que confiam nele, que recebem Ele. Beijo! Vou lá na fotinha agora, hein? Não me abandone, meus queridos. Beijo, beijo, beijo. Deixa eu sempre apanhar agora para fechar. Vamos lá fechar esse negócio.